Queria pensar com vocês hoje, abrindo o baú da felicidade. Gostaria antes de pensar com vocês um texto da palavra de Deus em Salmos 34, do verso 12 ao verso 18. Assim diz o escritor sagrado ao seu coração. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Versículo 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Queridos, alguns irmãos da igreja sugeriram que durante os nossos cultos nós colocássemos para você que está nos assistindo a possibilidade de você pedir uma oração. Então faça isso, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar por você. Então hoje, dia 3/6, você pode começar a fazer seus pedidos de oração. E baseado como nós estamos fazendo, sempre a nossa oração do culto é no texto do escritor sagrado, nós vamos orar neste momento, para que Deus esteja te abençoando. Feche seus olhos, ou fique onde você está. Quando o justo clama, o texto diz, o Senhor os ouve e os livra de toda a sua angústia. Deixa Deus te livrar agora dos sentimentos nocivos que podem estar te dominando neste momento. Quando o justo clama, é hora de clamar. Deus, nós estamos neste momento indo ao trono da graça de Jesus, tendo o texto base de Salmos 34, quando os justos clamam, e nós estamos te clamando. Ameniza esses dias do século 21. Deus, ameniza essa situação do vírus. Deus, traz o alívio, traz o consolo neste momento a cada um que está assistindo o nosso culto nesta quarta-feira. Você está sendo alcançado neste momento pelo Espírito Santo confortador, pelo Espírito Santo consolador. E nesse momento, baseado no texto que acabamos de ler, quando os justos clamam, o Senhor os ouve. Nós temos certeza que Deus está nos ouvindo neste momento. Você está sendo abençoado onde você está neste momento, porque você é um justo, porque você está clamando e nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. Nós fomos abençoados agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.
noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente respirar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus! Queridos, se vocês conhecem um apresentador, um empresário bem-sucedido, Silvio Santos, e ele tem o seu slogan, o baú da felicidade. Talvez você já comprou, ou você continua comprando o carnê da felicidade, mas o critério do empresário bem-sucedido Silvio Santos é que para você ganhar, você precisa estar rigorosamente em dia. Rigorosamente em dia, porque se você não estiver rigorosamente em dia, o baú deixa de ser da felicidade. Mas esse é o slogan que Silvio Santos, durante toda a sua vida, coloca, e ele é bem-sucedido, é um empresário bem-sucedido. E eu gostaria de fazer uma analogia, uma comparação entre o baú da felicidade de Silvio Santos, critério rigorosamente em dia, com o baú da felicidade de Deus. Existe uma frase também muito radical que diz que dinheiro não traz felicidade. Já falei à minha igreja várias vezes, eu não gosto de algumas frases. Essa é uma que eu não gosto. É uma frase radical. Dinheiro não traz felicidade. E eu sempre digo, pobreza traz. Então, queridos, dinheiro no mundo terreno, ele ajuda muito. Mas a gente vai para uma parte radical e diz que não traz felicidade. Pobreza também não traz felicidade. Mas no baú do Silvio Santo, o objetivo é trazer felicidade, lhe concedendo bens materiais. E os bens materiais nos traz sentimentos bons. Ou você fica triste quando você ganha alguma coisa. Ou você fica triste quando você vai ao seu banco e percebe que entrou um dinheiro a mais do que você esperava. Não,
nós ficamos felizes. Então, o baú da felicidade de Silvio Santos é baseado neste critério, no critério bens materiais. Mas, para ganhar a felicidade no baú da felicidade do Silvio Santos, você precisa estar rigorosamente em dia. E, queridos, gostaria de pensar, vamos abrir o baú da felicidade. E quando nós abrimos o baú da felicidade, nós vamos encontrar pessoas que só ficam felizes quando estão bem fisicamente? Não, quando estão bem materialmente. Algumas pessoas não têm em si a felicidade em estar com uma saúde boa. Eles estão sempre felizes se a saúde financeira está boa. Então, quando a gente abre o baú da felicidade, na sua vida, na minha vida, na vida da sociedade mundial, você vai encontrar pessoas que só estão felizes, só estão para cima, se a sua saúde financeira estiver boa. E o salmista, o escritor sagrado, no Salmos 20, verso 7, ele também percebeu isso. Isso num texto de 900 anos antes de Cristo. Eu estou dizendo um texto de 900 anos antes de Cristo. O contexto do texto é de uma guerra, ok? Mas nós podemos aplicar também para a sociedade do século 21. E ele diz em Salmos 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalo. Há 900 anos antes de Cristo, já haviam pessoas que, quando abre o baú da felicidade, elas só estão bem se a sua saúde financeira estiver boa. Se você for para Provérbios 2, verso 4, o salmista enxergou em Salmos 20, verso 7, que uns depositam sua confiança em carros e cavalos. O autor de Provérbios, ele também enxergou que na sua época pessoas corriam atrás de bens materiais com uma ênfase tão grande e não faziam a mesma coisa para correr atrás da sabedoria. Ou seja, o esforço empregado para conseguir bens materiais era muito maior do que para adquirir conhecimento e adquirir sabedoria. Coloque isso no seu coração. Quando a gente abre o baú da felicidade, nós vamos encontrar pessoas que só estão bem se a saúde financeira estiver boa. Aí a gente sai de Salmos, a gente sai de Provérbios e a gente dá um salto para Mateus, primeiro século. E o escritor sagrado diz, não ajunteis tesouro na terra. É um conselho. Se é um conselho do escritor sagrado do primeiro século, é porque ele já estava percebendo que algumas pessoas no primeiro século só se preocupam com bens materiais. E Silvio Santos, um empresário bem-sucedido, o slogan dele é o baú da felicidade. Quando abre o baú da felicidade de Silvio Santos, também é apenas e tão somente bens materiais. Mas no baú da felicidade de Silvio Santos, precisa estar rigorosamente em dia, senão você não vai ganhar a felicidade. Esse é o primeiro ensinamento. O baú da felicidade de Silvio Santos é financeiro. O baú da felicidade de Deus, nós abrimos e percebemos que os escritores sagrados perceberam, viram, enxergaram que algumas pessoas só estão felizes quando a vida financeira está boa. Tenha cuidado. Mas quando nós abrimos o baú da felicidade de Deus, os mesmos escritores sagrados, eles vão enxergar pessoas que não dão ênfase apenas e tão somente aos bens materiais. Dinheiro aqui na terra vai fazer diferença, sim. Agora, estar preocupado, colocar todas as suas forças nos bens materiais, não. E quando a gente abre o baú de Deus e vai na Bíblia, a gente encontra pessoas que não estão só preocupadas com bens materiais. O próprio versículo de Salmos 27, ele começa, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor.
não está na primeira pessoa do singular, está na primeira pessoa do plural, nós. O próprio autor sagrado, ele se coloca nesse grupo que não está preocupado apenas e tão somente com a sua vida financeira. Ele diz, nós faremos menção do Senhor. Se você for em Números, capítulo 22, verso 18, o escritor de Números, ele diz, coloque Deus nas coisas grandes e coloque Deus nas coisas pequenas. Eu não faria nada sem consultar Deus, mesmo que ganhasse um rio, um mundo, um baú de dinheiro. Nós temos nesse texto um homem que ele não decide a sua vida, ele não coloca a sua felicidade no baú da felicidade em que só tenha bens materiais. E ele escreveu, não faça nada na sua vida sem consultar Deus nas coisas grandes e nas coisas mais simples. Quando você abre o baú de Deus, você encontra pessoas que fazem menção do Senhor e pessoas que não decidem a sua vida só por bens materiais. E quando nós vamos ao Novo Testamento, estou andando na Bíblia em tempos diferentes, numa cronologia diferente. Você chega em Paulo, no primeiro século, provavelmente no ano 60, e ele diz, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Paulo aprendeu a viver com o que era necessário para ele. Mas no século 21, as cabeças são muito pensantes, e você, ao ouvir a minha voz, você faria uma pergunta que todo mundo tem feito. O que é o necessário? O necessário é necessário para cada um. Cada um sabe o que é necessário. Essa é a filosofia do século 21. No primeiro século, Paulo diz, eu aprendi a contentar-me. Paulo não está preocupado com o baú da felicidade em que só tenha dinheiro. Então ele decidiu por ele. Mas no século 21, existem muitos filósofos, muitas cabeças pensantes. E quando a gente diz, viva com o necessário, você vai me responder, mas cada um sabe o que é necessário. Eu sei disso. Você não é original na sua pergunta. Queridos, coloque no seu coração. Abra o baú da felicidade. Você vai encontrar pessoas que só estão felizes. E alguns já são convertidos no Senhor Jesus Cristo. Só estão felizes, só estão para cima se tiverem numa vida financeira boa. Mas você vai encontrar pessoas no baú da felicidade de Deus que elas não colocam a sua vida, o carro-chefe, nos bens materiais. Salmos 20, verso 7, Números 22, verso 18 e Paulo em Filipenses 4, 12. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho, o necessário. Mas, já falei, cada um sabe o que lhe é necessário. Essa é uma pergunta filosófica, essa é uma pergunta dos cabeças pensantes do século 21. E para a gente finalizar a reflexão desta noite, nesta quarta-feira, quando você abre o baú da felicidade de Silvio Santos, bens materiais, e precisa estar rigorosamente em dia, no baú de Deus, vai encontrar pessoas que só estão felizes se a vida financeira estiver boa. Vai encontrar pessoas que não depositam a sua felicidade nos bens materiais, mas você vai se deparar, quando abre o baú da felicidade, com a realidade da vida. É muito complicado, é muito difícil para um líder religioso sempre ir nessa direção. Ser equilibrado. Teremos momentos de vitória e teremos momentos de não muitas vitórias. Mas a grande maioria das pessoas não gostam de ouvir esta linha. Mas enquanto eu for pastor desta igreja e pastor, eu vou seguir essa linha. A realidade da vida é de vitória. A realidade da vida é de derrota. A realidade da vida é que em um momento nós estamos felizes. A realidade da vida é que os momentos financeiros nem sempre são tão bons. E quando nós abrimos o baú da felicidade de Deus, você vai para a primeira família e você vê que lá os irmãos já brigavam, Caim e Abel. Se você anda um pouquinho mais e vai nos patriarcas, você vai ver que um dos patriarcas, os dois irmãos brigavam. No baú da felicidade de Deus, infelizmente, quando você abre com um olhar macro,
tentando olhar todo o contexto bíblico, você vai ver que na primeira família da Bíblia, os irmãos já brigavam. No baú de Deus, a realidade fala alto. Às vezes você não quer ver, às vezes você não quer ouvir, mas na primeira família da Bíblia, os irmãos já brigavam. Se você andar mais um pouquinho, você vai ver um rei, estou falando de rei, quando a sua saúde estava abalada, a sua saúde física. O rei, um dos maiores reis da Bíblia, teve a saúde física abalada. Aí você vai um pouquinho mais à frente e você vai encontrar um profeta. A sua saúde emocional estava abalada. Mas quando você abre o baú de Deus, você não encontra só irmãos que brigavam, você não encontra só rei que ficou doente, e você não encontra só profeta que teve a sua saúde emocional abalada. Você encontra vitória. Você encontra vitória. Eu gostaria que nesta noite você refletisse sobre isso. Quando a gente fala de alguma situação não tão boa na Bíblia, a gente não está excluindo as vitórias, a gente não está excluindo o poder de Deus, a gente não está excluindo a sua fé no sobrenatural, longe disso. E para terminar essa reflexão, para te dizer que quando você abre o baú de Silvio Santo, é só para encontrar bens materiais e precisa estar rigorosamente em dia. Mas quando você abre o baú da felicidade de Deus, você vai ver pessoas que só têm felicidade se a sua vida financeira está boa. Você vai encontrar pessoas que, independente da vida financeira, estão bem com Deus. E você vai encontrar uma realidade, algumas vezes tristes, de irmãos que brigavam, de rei que ficava doente e de profeta que ficava doente emocionalmente. Mas você vai encontrar também momentos de vitória. Louvado seja o nosso Deus. E eu termino abrindo o baú da felicidade de Deus com Apocalipse, capítulo 21, verso de número 4, Apocalipse, capítulo 21, verso 24. No baú de Silvio Santo, você nunca vai encontrar o que você vai encontrar no baú de Deus. Assim diz o escritor sagrado, quando ele abriu o baú de Deus, e ele achou, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você jamais vai encontrar uma declaração profética dessa no baú da felicidade de Silvio Santos. Apenas no baú da felicidade de Deus. Se no baú da felicidade de Silvio Santos precisa estar rigorosamente em dia financeiramente, no baú da felicidade de Deus, precisa tão somente reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Reconhecer que você precisa consertar a sua vida no caráter espiritual. Aí você vai abrir o baú da felicidade de Deus e você vai encontrar. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Que Deus, pois, te abençoe nesta quarta-feira à noite. Nós fomos abençoados. Não fique preso apenas ao baú da felicidade de Silvio Santos. Abra o baú da felicidade de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém.